olha só, diz pra gente, você é atleta só de final de semana mesmo? Oi, Aline, oi, Toninho, oi, Rodrigo. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E eu não sou atleta de final de semana, gente. Viu, Toninho? Não é igual você não, hein? Eu gosto desse... Posso desenvolver? Por favor. Eu gosto desse nome atleta de fim de semana porque qualquer atleta de fim de semana, ele consegue ter os mesmos resultados que qualquer pessoa que treina diariamente. Então é uma motivação para qualquer pessoa. É muito bacana, porque também faz com que quando a gente olha o seu Instagram, pergunte isso mesmo. Ué, só final de semana? E aí vê que você tem todo um engajamento com o esporte. Já vi que você leva seu pequeno, né? Seu filho também. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, né? Da mãe, da mulher, da esposa. Agradecendo aí o seu esposo, o Igor, né? Gente, não vou falar não, mas tem presentinho, tá? Mas como é que é ser mãe e fazer tudo ao mesmo tempo? É uma loucura, né? Antes eu fazia e não era mãe, e de repente eu engravidei. Foi muito querido meu filho, né? E eu e meu marido, a gente fazia esporte sozinho, só nós dois. Ele era o meu companheiro e depois que chegou o neném, como é que faz? Porque a gente tem uma vida ali pra cuidar, então o que que acontece? Ou quando ele treina eu fico com o neném, ou quando eu treino ele fica com o neném. A gente chegou num consenso e que dá super certo. Comprei uma cadeirinha pra botar na bicicleta, ele vai também comigo. Todo mundo pratica esporte em casa. O negócio não é não arranjar uma desculpa, né? Ai, não posso por causa disso. Exatamente. É deixar o corpo em movimento. Agora sim, como é que o esporte surgiu na sua vida? Bom, o esporte surgiu na minha vida, que eu me lembre, né? Quando eu tinha 8 anos. Eu não sei se todo mundo aqui vai saber, mas quando eu tinha 8 anos existia um projeto social aqui no município da prefeitura de ginástica olímpica. E a minha mãe trabalhava muito e aí ela foi, além da escola, né? Ela falou, vou colocar minha filha nesse projeto aí de ginástica olímpica. Eu amava. E foi assim que o esporte surgiu. Peraí, a produção, acho que tem uma foto aí, produção. Toninho, olha essa foto aqui. Rodrigo, vamos ver. Ah lá, como é que é isso aí, gente? Eu sou Explica pra gente. aquela última ali da direita em pé, de colã, a menorzinha. Que legal. A nata da ginástica olímpica a nata da ginástica olímpica. Quando é? Bom, não lembro. A data desse... Não dá pra ver. Mas aí, me fala. A minha esposa tá aqui, ó. É a Dani. Dani, um beijo. Olha aí, Beijo, Dani, você. A Suelen, a Shirley. Só a nata da ginástica. A Que Ellen, bacana. a Kellen. E esse evento? Fala um pouquinho pra gente. Então, isso daí foi porque anteriormente a essa foto, nós tínhamos ido a uma competição. Eu não lembro direito, mas tá escrito ali, né? E eu fiquei com o 5º lugar. E por causa dessa competição que eu peguei o 5º lugar no trampolim, Angra ficou em vice no brasileiro, entendeu? Que legal, olha, Carol, história pra contar. E aí eu dei entrevista na televisão que tinha aqui na época, sabe? Foi um fervo. Inclusive, Aline, a equipe foi pro Mundial, tá? Foi pro Mundial, foi Mundial. A Suelen, foi pro Canadá. Suelen, foi pro Mundial. Foi pro Canadá. Tá, a equipe foi pro Mundial disputar lá e foi maneiro, tá? Na época tinha uma associação de ginástica, a AGITAR, Associação de Ginástica Olímpica de Angra dos Reis, né? Com a saudosa Carol, com certeza teve aula com ela, com a Janine, né? Sigo ela no Instagram, Janine maravilhosa, Janine, lá de Petrópolis. Entendeu? A Janine, então, aí tá a história da ginástica. Que legal. Aí continua. Aí depois da ginástica você foi? Aí depois da ginástica, eu continuei a minha vida, mas sempre amando esporte. Eu estudava no CEAV, meu professor era o Ramiro, professor de Educação Física, um beijo, Ramiro. E ele me incentivou ainda mais a gostar de qualquer esporte. Ele me ensinou natação, ele me ensinou a jogar basquete, ele me ensinou várias coisas. E a minha matéria favorita era educação física. E eu continuei sempre na academia, sempre... Até que eu cheguei na faculdade, e todo mundo aqui sabe que quando a gente começa a trabalhar, começa a fazer faculdade, a gente não consegue se dedicar tanto quanto a gente se dedicava antes a outras coisas. Então, o que aconteceu? Eu dei uma parada das atividades por conta
do trabalho, da faculdade. E aí fui ganhando peso. Eita. Comecei a ganhar peso, comer errado, porque eu não conseguia comer direitinho, me alimentar no horário certo. Então eu comecei a ganhar peso e foi difícil. Foi até quantos quilos? Eu não lembro assim quantos quilos, mas me incomodava. Subiu uma escada? Me incomodava bastante, porque a roupa começa a não servir mais, eu começo a sentir assim por causa da roupa, né? Aí começa a incomodar bastante, e aí não estava legal. Aí no final da faculdade, eu comecei a tentar correr. Foi só pra faculdade, foi de jornalismo, né? Foi de jornalismo, eu fiz faculdade de jornalismo lá em Volta Redonda, na Unifoa. E me formei em 2015. E aí, no finalzinho da faculdade, que eu tava fazendo menos matéria, tava mais tranquilo, aí eu falei, eu vou começar a correr. E aí, comecei lá na pracinha, dando umas voltinhas, não conseguia correr 1 metro. Corria e cansava. E aí, eu fui persistente. Aí, consegui 1 quilômetro, depois consegui 2 quilômetros. Quando eu vi, eu tava correndo 5 quilômetros, direto, sem parar. Viu, Rodrigo? Tem chance, viu? Tem, tá vendo, Aline? O Toninho vai treinar a gota. A gota, o Toninho só fica na gota agora. Gente, tem todo chance. mundo pode. Rodrigo, Toninho, Tá vendo? Aline. Não, eu não, Carol. Calma, você me vê na canoa. Essa turma aí, essa Ó, tem turma uma aí. intriga nesse programa, eles são tudo intrigueiros. Ninguém faz nada aqui, o único que faz é perseguido. O Strava fala a verdade pra ele, o Strava. Vai, continua. E aí, eu me formei, eu voltei pra Angra, porque no último período eu tive que morar lá por conta de estágio. E a minha vida meio que normalizou. E eu falei, pronto, agora o que eu vou fazer, né? E entrei numa academia, mas eu não me sentia muito bem na academia. Não sei se era coisa da minha cabeça. Ai, tem essa coisa da academia, né? A gente acha que tá Menina. todo mundo olhando pra gente. Ai, eu tô malhando, aí separei. Ai, peraí, calma aí. Você sente isso também? Sinto. E vocês, homens, sentem isso? Quando nem entro ela na vai, academia. ela sente. Não, mas tem uma coisa também da toalhinha, né? Não sei se você leva aquela Não levo. mas aquela questão do suor, de você dar limpeza ali. Aí tem gente que já fica te pressionando pra você largar o aparelho, dependendo do horário que você malha também. Então, pra mim, a academia é um lugar bem complicado, assim. Eu não fico muito confortável em academia. Então, eu conheci um grupo que fazia funcional aqui na Pradanil e aí eu me senti super confortável no esporte coletivo. Parece que eu fui abraçada ali, entendeu? Legal. E aí, eu comecei a correr. Tinha um grupo de corrida, eu comecei a treinar para correr, já que eu tava conseguindo já correr os 5 quilômetros. Aí eu fui e comecei a correr com a galera, viajava, tinha corrida no Rio, vamos, tinha corrida em São Paulo, vamos. E aí eu comecei a correr, até que eu quebrei e fraturei a minha perna. Caramba. Eu tive uma fratura aprendendo a jogar vôlei aqui na Pradanil mesmo. E aí eu fraturei a perna e o médico, o Dr. Tiago, falou assim, olha, você não vai poder correr mais, porque é um esporte que tem muito impacto, então não é legal. Vai remar, vai nadar, vai pedalar. Fazer uma coisa mais zen. Exatamente, sem impacto, porque senão a longo prazo iria me prejudicar, entendeu? Não ali naquele momento, porque a gente não sente ali naquele momento, mas a longo prazo eu iria ser prejudicada. Então, o que aconteceu? Eu comecei a conhecer a canoa polinésia. Conheci a canoa polinésia em 2019, acho que foi em 2019, lá na Enseada, no clube de canoa Angra, Vaá. E me apaixonei, gente. Fala aí, Rodrigo. Não tem esporte melhor, né? Gente, Não qualquer tem. pessoa pode remar, qualquer idade, não tem restrição. Você pode ser um deficiente, né, um PCD, e não tem restrição. Eu achei que ela ia dizer pra gente que ela burlou a ordem médica, que ela não parou de correr. Não. Ela não parou de praticar esporte, na verdade. Não parei de Saiu praticar do esporte. impacto, foi pro remo, né? Exatamente. E aí, nesse meio tempo, ali próximo à pandemia, eu conheci o meu marido.
Correndo, não foi correndo? Eu conheci meu marido lá na Costeirinha, meu marido nada. Aí, gente, pra quem tá solteiro aí, É, ó, pode Costeirinha, correr. isso, é. Não tem supermercado? Também agora tem Exatamente. Costeirinha. Então quem tá Exatamente. solteira, alô, vai Eu pra conheci meu Costeirinha marido correr. 7 horas da manhã na Costeirinha. Olha, ó, Tá vendo, 7 Toninho? horas. 7 horas da Aí, manhã, a gente Toninho. se cruzou ali. Olha a empolgação da Aline. Gente, 6h30 da manhã eu tô correndo amanhã, tá? Vocês são demais. Olha o desespero. Vou passar o dia inteiro correndo na Costeirinha. Oi, tô aqui correndo, tchau. E meu marido nada. Então, eu sei nadar, mas eu tinha muito medo de nadar no mar. Bicho. Eu morria de medo de bicho. E aí, ele começou a me ajudar, e aí eu perdi esse medo. E hoje eu nado também. Faço treino, a gente vai dar a volta ali na igrejinha, a gente dá a volta naquela ilha atrás da igrejinha, que eu esqueci o nome Maia. agora, no Maia. E a gente faz treino de natação também nado na piscina. Gente, o amor transforma, né? Daqui a pouco tá fazendo a fuga da ilha. Não, aí não. Aí é demais pra mim. Eu sou aquela atleta. Por isso que eu falo que eu sou atleta de fim de semana. Porque eu não sou de alto rendimento, entendeu? Mas eu tô ali. Mas o start, assim, agora, atleta fim de semana, quando, de fato, assim, eu vou começar a produzir conteúdo, quando começou? Então, hoje muita gente produz conteúdo, né? Qualquer pessoa, na verdade, é um jornalista. Você não precisa de faculdade nem de nada pra produzir conteúdo. Aproveitando, antes de você explicar, o que você, hoje em dia, assim, todo mundo é jornalista, você É. que estudou, aí você se coloca numa posição de qualquer um pode fazer. Como é que você pensa sobre isso? Eu acho muito bom, porque todo mundo tem a liberdade de produzir o seu conteúdo, e eu acho que isso ficar restrito só a certo tipo de pessoa não é legal. Só que, aí tem o, né, mas, porém, eu acho que muita coisa a gente não deve falar, foge à ética, ou mostrar, ou postar uma foto que às vezes vai desrespeitar uma família, ou entendeu? Então eu acho que tem essa questão, só isso. Mas eu acho bacana todo mundo falar, mesmo sem ser formado. Eu acho que todo mundo tem uma história bacana, igual você falou assim pra mim, nossa, sua história é muito legal. E eu falei, com certeza a sua também é, porque eu não conheço ainda. Então todo mundo tem uma história legal pra contar, todo mundo tem uma coisa bacana pra falar. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Aí foi como surgiu, agora eu vou montar, agora eu vou criar esse canal. Então, eu sempre gostei de comunicação. Então eu pensei, eu falei, gente, esse nome do meu Instagram não tá legal. Antes era qual? Ana Carolina normal, Carol Sim. Santos, eu acho. Aí eu falei assim, não tá legal, eu vou botar atleta de fim de semana, né? Porque eu não paro de fazer esporte, essa é a minha rotina, esse é o meu dia a dia. E várias vezes eu correndo, eu escutava as pessoas falando assim, cochichando uma com a outra. Nossa, eu queria tanto correr, nossa, eu não consigo fazer isso. E claro que consegue, eu não conseguia correr 1 metro, que eu cansava. Eu não conseguia 5 minutos que eu cansava. Então eu ouvia muito isso. Quando eu tava correndo aqui na Estrada do Contorno, as pessoas cochichavam. E todo mundo consegue. Então, assim, eu quero mostrar para as pessoas que todo mundo consegue. Por isso veio o insight, atleta de final de semana. Porque, cara, você não precisa tá ali todo dia. Você pode ser uma dona de casa, você pode ter o seu trabalho ali, mas você pode conseguir um tempinho, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para você praticar o seu esporte. E como é que você vê essa questão do esporte, né, na nossa cidade? Principalmente uma voz feminina falando de esporte, né? Bom, já mudou muita coisa. O esporte na nossa cidade, hoje a gente vê muito mais investimento, né? Até da questão pública, você vê mais ciclovia, você vê mais um certo cuidado. Antigamente, você é de Angra, não sei se você é de Angra. 10 anos que eu tô aqui. 10 anos. Na sua época, na época que você chegou aqui, tinha iluminação pública ali na... Eu só vivia no Colégio Naval. Então, gente. mas ali mesmo, ali na Costeirinha, tinha iluminação pública Não ali. lembro, não. Então, que eu me lembre, ali não tinha iluminação pública, então era perigoso pra gente praticar esporte ali. Então, melhorou muita coisa em vários sentidos. A Praia do Anil, né? Hoje, 6 horas da manhã,
Tá bombando. Então, assim, melhorou muito e cada dia que passa tem mais clubes de canoa, cada dia que passa tem mais pessoas praticando esporte e mais empresas também. Isso é muito legal. A Rasca, né, é uma empresa que ajuda o esporte, que incentiva. Então, tá muito melhor do que antes. E o negócio é melhorar É cada dia isso. mais. A quantidade de modalidades também, né? Cresceu muito, né? Você falou da corrida, né? Hoje a gente tem equipes e mais equipes de corrida, a gente tem equipes e mais equipes de canoa, a gente tem campeonatos e mais campeonatos. Agora o basquete voltou forte ano passado. Futebol, O pessoal lá do no futebol aterro. no aterro também está tendo. As competições estão acontecendo com mais rotina, né? Exato. Hoje, se você começa a treinar em um determinado esporte, você sabe que no final de uma temporada vai ter um campeonato, né? Antigamente você treinava e não acontecia. As competições não apareciam, né? Hoje, por exemplo, a gente ficou feliz pra caramba de saber que Angra está classificada no futsal, por exemplo, para uma competição aqui no sul do estado. Está levando o público para um ginásio ali no estádio municipal. As ferramentas, né, para os esportistas estão aí mais em mão, né? A gente sabe que algumas comunidades têm academia ao ar livre para o idoso ir lá fazer um exercíciozinho de baixo impacto, aquela coisa toda. Você mesmo que sofreu um trauma, né? Teve que mudar de esporte, né? Hoje, se você precisar de mudar de modalidade, você tem a oferta para procurar, né? Não, e outra coisa bacana é que, assim, para quem conhece outros municípios, Angra é um lugar maravilhoso, gente. Angra é um paraíso, então, assim, praticar esporte aqui é muito fácil. Já correu em Nova Iguaçu? Já viu como que é Nova Iguaçu? Não falando mal da cidade de Nova Iguaçu, entendeu? Mas, assim, a gente tem que valorizar a nossa cidade nessa questão. Esse movimento não pode parar, né? Tem que ter mais Carol, mais Rodrigo, Toninho, Aline, Rasca. Por quê? Pra gente dar essa visibilidade. Porque não adianta o atleta ficar lá sozinho, né? Sem ter alguém olhando para ele, sem ter alguém incentivando. Porque às vezes o atleta tem uma competição no exterior ou em outro estado e ele também não tem condições. Aí tem que fazer uma vaquinha. Então, assim, eu também tô vendo esse movimento da própria Secretaria de Esportes também de incentivar os nossos atletas, principalmente, né, aqui ser o potencial, né, dos angrenses atletas. Não só o poder público, né, gente? A gente também tem muita gente que se envolve com o esporte que fica ali no anonimato, trabalhando. Tá aqui, um cara do seu lado aqui, ó, sentado aqui, que é um grande incentivador. É um cara que ajuda no handball, que ajuda na canoa, que ajuda na corrida. A gente tem centenas de esportistas aí, ou ex-esportistas, que estão aí por trás da coisa, né? Tem uma mensagem, inclusive, bem bacana aqui no nosso WhatsApp. Eu não enxergo. Ela tá sem os óculos dela, né? Tá dizendo aqui, ó, Carol é um exemplo vivo de atleta. Falou de esporte, me vem a Carol na cabeça. Verdade, atleta de elite. Grande admirador dela, principalmente nas corridas, é o Emanuel. Sabe de onde ele é? Caraguatatuba, São Paulo. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. De pessoas que estão incentivando o esporte. Você é uma que... Nossa, eu tô emocionada. Isso, pode ficar. Pode tá ali, ó. chorar aqui também, eu só choro também. Pois é. Emanuel, Caraguatatuba, São Paulo, mandou o WhatsApp Obrigada, pra gente. Emanuel. E a gente fica feliz, né? Porque a gente poderia passar aqui o programa todo citando um monte de gente. Verdade. E a gente... Muitas dessas pessoas não ganham um centavo. Nas comunidades aqui, a Isso. gente encontra bastante, principalmente na área do futebol. Isso. Pessoas que tinham um sonho de serem atletas e aí não conseguiram, mas estão lá Incentivando, né? Incentivando as crianças. Muitas vezes gastando do próprio bolso para não deixar a coisa morrer. Tem muito, Isso é gente. muito legal. Tem muito. Né? A gente pode citar aqui, ó, natação, futebol, jiu-jitsu, vôlei. As modalidades são muitas, né? E as pessoas estão aí. Graças a essas pessoas, o esporte não morre, né? A gente tem até que cada vez mais louvar essas iniciativas, porque o esporte salva. E reforçar também essa questão, né, de sermos mães, né? Não desmerecendo vocês homens, mas assim, essa questão de ter o filho, de ter amamentação, o nosso corpo mudar, o quanto é difícil a gente continuar e não parar.
né? Então, quando a gente traz uma mulher aqui, alguém na bancada para falar disso, a gente está indo além, para dizer que muitas mulheres, elas se anulam por causa de um filho, elas se anulam por causa de um casamento. E, na verdade, é o contrário, o parceiro tem que incentivar, o filho tem que falar, vambora, mamãe, corre, né, dependendo da idade, vai junto, porque senão a gente entra numa bolha e se fecha ali, e aí não olha mais no espelho, come, joga tudo na comida. Então, o esporte, ele de fato salva mulheres, assim como a gente. E a questão da maternidade, a gente se anula mesmo, é uma coisa da natureza. Eu fiquei por 2 anos aí bem ruim, e se não fosse o meu marido me incentivar e falar, não vai, ele via que eu tava mal, e aí ele falava assim, vai, eu vou ficar com o Davi pra você, vai dar uma pedalada. E aí eu fui saindo daquilo, porque os primeiros 2 anos da criança é muito difícil, gente. Então nós, mulheres, mães, nós temos uma carga um pouco diferente. Porque por mais assim, legal que o marido seja também, o filho é da mãe, gente. E a própria ciência prova, né? Mostra isso, né? O Davi, com certeza, é um atleta em potencial, porque ele desde o quê? 1 ano, 2 anos, tá na cadeirinha com a mãe, tá assistindo a coisa ali. Essa memória vai ser a memória afetiva dele, com certeza vai levá-lo à prática esportiva. Eu acho que você deve servir de exemplo para um monte de gente aí, né? Para um monte de gente que por algum motivo abandonou sua modalidade, por algum motivo perdeu aquela coisa de ter a persistência no esporte. Às vezes acha que aqueles quilinhos a mais são um empecilho. Pelo contrário, começa devagar. Você não corria 1 metro, né? Hoje você chegou ao ponto de correr 5, 6, depois não pôde mais. Foi para outro esporte, né? O ser humano tem a capacidade de se renovar, de se modificar com o passar do tempo. E dentro da sua modalidade esportiva, seja ela qual for, ir lá conseguir seus resultados, né? Chegou uma mensagem aí, Aline. Só que você não vai conseguir ler. É do próprio Emanuel lá de Caraguá, mandando um abraço pra você. Um abraço, Emanuel. Você é muito legal, adoro você. Agora imagina, né? Uma pessoa de São Paulo, né? Que te acompanha, provavelmente no seu Instagram. Você deve ter outras pessoas. Conheci o Emanuel na corrida. Como referência, numa corrida lá no condomínio do Bracuí. Isso é muito legal. Então, assim, Carol, já estamos chegando praticamente ao fim da nossa entrevista, mas te agradecer, te parabenizar pelo exemplo, né? Essa questão que eu até falei, mãe, mulher, esposa, mas corredora, atleta, agora não corredora, mas na canoa, se vira nos 30, produz e não deixa o esporte, não deixa a peteca cair. Então, assim, obrigada, né? Essa questão do atleta, no final de semana, a gente tá sempre olhando ali, olhando as referências, então a gente acaba aprendendo muito. É você que edita, faz tudo sozinha, né? Eu faço tudo sozinha. A vida é assim, a gente edita a entrevista, faz tudo sozinha. E as considerações finais, por favor. Ai, gente, eu quero só mostrar para as pessoas que eu fiz parte de um projeto social quando eu tinha 8 anos, que fez a diferença na minha vida. Todas as escolhas que eu faço na minha vida, desde lá pequenininha, eu penso em várias coisas que os professores me falavam, ou que eu sempre ouvi ali. Você tá ali entre o esporte, né, no meio das pessoas que praticam o esporte, você aprende muita coisa. Então, põe seu filho no esporte, tem um projeto social perto da sua casa, às vezes você não precisa ter dinheiro, entendeu? Põe o seu filho ali no projeto social, porque ele vai estar sendo alimentado de coisas muito boas que vão fazer muita diferença para as escolhas dele no futuro. Então é isso, vamos fazer esporte e vamos fazer o bem. É isso aí, gente. Esporte salva vidas. Salva vidas. E é por isso que a gente está aqui. O Bate-Balão é isso mesmo, é para trazer pessoas como você, referências, falar tudo o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Agradecer nossos parceiros, né? Que é a RJNet, aquele futebolzinho, saber tudo de esporte, né? RJNet, Plata, Laboratório Angra dos Reis e Colégio Jean Piaget, aí 2025 chegando, pensando em trocar, mudar de escola, vai lá conhecer o Colégio Jean Piaget. Vamos de merchan, Toninho? Bora lá! Oferta imperdível RJNet. Internet fibra de 420 MB por apenas R$ 49,90. E você ainda ganha TV grátis pelo app RJNet Play.